Olá pessoal, recebendo hoje aqui na sede da Associação Nacional dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, o nosso nobre deputado federal, Luiz Felipe. Obrigado pela visita. Obrigado. Eu já agradecendo o apoio que nós temos nessa matéria de armas de fogo, que é uma coisa muito batida pela mídia, de forma negativa. Então gostaria que o senhor falasse aqui para o nosso pessoal da ANCAC o que o senhor pode nos ajudar e o que o senhor tem feito nessa área do armamentismo. Perfeito. Olha, a questão de você poder portar armas, ter propriedade da arma, também poder ter a posse dela, não são três aspectos aí que estão, de certa maneira, sendo combatidos pelo todo o sistema legislativo. Então a gente precisa de regulamentação para desregulamentar. É isso que a gente precisa. A sociedade precisa resgatar os seus direitos de livre defesa e a gente precisa, nesse quesito, desregulamentar também como é que você libera as armas para a cidadania. Eu acho que tem que inverter o processo, na minha opinião. Né? Você tem que deixar liberado e só depois fazer um cerceamento, caso haja algum problema, alguma coisa que apareça ali, que seja óbvia. Do jeito que está agora, o cidadão precisa passar por uma série de provas para provar que ele tem o direito. Então, é um processo muito longo, muito moroso. O resultado é que a sociedade continua desarmada. Aquele que está em situação de perigo, que precisa se defender, não pode depender das forças públicas, ele está completamente vulnerável. Então é esse cidadão que a gente tem que proteger. Né? Nada melhor do que uma arma em casa, nada melhor do que alguém capacitado a usar uma arma, sabendo usar dentro da sua casa. Isso dá todo um outro aspecto para a cidadania brasileira. Né? O cidadão começa a ser mais resiliente, autoprotetor, e é exatamente isso que nós precisamos. Né? O brasileiro se torna até um líder, primeiro de si próprio, depois da sua família, da sua comunidade, e depois passa a defender o seu Brasil com muito mais, diria, força e confiança. Então, várias legislações aí que a gente está representando, já representamos até a questão de você transformar o direito de posse-propriedade e porte muito similar ao que existe nos Estados Unidos. Houve muita resistência, nem todos os deputados assinaram isso, estou falando da Câmara Federal, mas houve alguns ganhos em outros aspectos, né, concernente a combate à criminalidade, saidinhas, né, proibindo que pessoas que estão em situação de saidinha possam participar de mobilização política ou de alguma outra aglomeração que seja nociva, até mesmo a sua recuperação social, e uma série de outras liberações, ao menos aqueles que têm armas históricas em casa, esses já estão liberados, não precisam mais ficar registrando armas obsoletas, que estavam até um entrave até meio ridículo, né? Com certeza. Legislativo. Então muitas coisas a gente conseguiu avançar. Agora precisamos de mais deputados conscientes disso, né? A população, ou parte dela, ainda continua elegendo deputados que simplesmente não chegam lá naquele momento, como eles não têm uma conexão muito próxima ao eleitor, eles acabam votando pelos grupos de interesse que tem um canal de comunicação direto, os partidos, né, que ficam lá em Brasília. Então a gente precisa liberalizar. Agora, o que vale também é aqui no estadual. Né? No estadual também precisamos ter um combate muito mais próximo, regras aqui estaduais, para poder realmente tornar esse combate à criminalidade muito mais efetivo e também a defesa do cidadão muito mais efetiva. É aí onde eu acho que candidatos como o senhor entram. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo, pela força que tem dado aí a essa questão armamentista. Pessoal, a gente defende a arma legalizada na mão do cidadão de bem. Para o deputado, a Lei 10.826 de 2003 foi um fiasco, o tal do Estatuto do Desarmamento? Total fiasco. Aquilo foi uma intromissão absurda em direitos fundamentais de todo cidadão. E claro que a população teve o bom senso de votar contrário à comercialização, né, à não comercialização de armas mais tarde no plebiscito. Infelizmente, os grupos de interesse dominaram a aplicação disso, a aplicação do resultado disso do ponto de vista federal. Então a gente precisa ter uma mobilização muito maior. E aí o que está acontecendo? Né? Nós temos mais hoje tem muito mais grupos organizados em prol do armamento, em prol do cidadão poder se armar no Brasil, o que não existia antes. Então isso é fundamental. Então ações como a do senhor na ANCAC é perfeito. Acho que isso tem que ter uma mobilização, ainda ganhar mais força, e está ganhando força,
tem um respaldo político que já está crescente também. Então, mais força para isso. Acho que o resultado, vamos lograr sucesso nisso. Não vejo o outro lado tão organizado assim. Muito pelo contrário, já perderam a moralidade, muito em função da criminalidade que existe no Brasil. Não garantiu segurança, muito pelo contrário. Me lembro perfeitamente em épocas em que o governo anterior, o governo do Lula e Dilma, clamavam que o desemprego estava caindo, no entanto, a criminalidade explodindo. Então, ou seja, não havia uma correlação ali. O que existia? Correto. A correlação existia sempre em criminalidade e o não armamento da população. Esse é, de fato, a correlação que existe. E no minuto que se passou a se rearmar a população, mesmo que numa situação de desemprego até maior, a criminalidade estava caindo, que foi o resultado, que foi esse é o cenário do início desse governo dos primeiros 4 anos do Jair Bolsonaro. Então, mais armas, menos criminalidade. Essa é a correlação. Então, todos que estão combatendo legislação, que querem reduzir ou prevenir que a população se arme, temos que combater isso. A gente sabe que tem vidas aí a jogo. Obrigado. Aí, pessoal, temos um representante no Congresso Nacional. Isso é muito importante. A ANCAC vem lutando por você e agora com o deputado federal Luiz Felipe, abraçando essa causa de uma forma mais coesa junto com a ANCAC, com certeza teremos vitória, não é isso, deputado? Se Deus quiser. Vamos adiante. Conte com a gente, sempre.